Bom dia. Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Nessa manhã de quarta-feira, ensolarada, estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus Cristo. Bom dia, mãe. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Eu peço a licença de vocês para entrarem em suas casas através desse vídeo para falarmos mais uma vez do Evangelho de Jesus Cristo. Bom dia, Cidinha. Eu peço a vocês que fechem os olhos, concentrem nesse momento presente, sentem de forma confortável, respirem fundo, pausadamente. Eleve o pensamento a Deus, aos espíritos protetores do lar de Paulo, aos nossos anjos guardiães que sempre nos acompanham, nos induzem, nos intuem no caminho do bem. Peça proteção para o estudo dessa manhã do Evangelho, que seja proveitoso, que tenhamos um dia muito produtivo, de muita paz, de muita tranquilidade. Peço a Jesus que tire dos nossos corações todas as ansiedades, aflições, nos dê forças para enfrentarmos os obstáculos que porventura surgirem. Respirem fundo, concentrem nesse momento presente. Esqueça todos os problemas que porventura tenham. Vivam esse momento. Vivam o Evangelho de Jesus Cristo. Imaginem Jesus impondo uma luz sobre as suas cabeças e essa luz vai irradiando sobre todo o seu corpo, tirando todos os sofrimentos e todas as aflições. Entregue a sua vida e a vida de sua família nas mãos de Jesus. Que assim seja. Bom dia a todos que forem chegando, sejam bem-vindos. O Evangelho de hoje é sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 9, 21 e 22. Essas três passagens do Evangelho, elas se aplicam a todos nós, indistintamente. Porque todos nós somos impacientes, intolerantes, em menor ou maior grau. Uns menos intolerantes, outros mais, uns mais impacientes, outros menos, mas todos nós somos. Então é um evangelho que se aplica muito ao nosso dia a dia. E Jesus pega essas máximas da doçura,
da mansuetude, da paciência, da afabilidade e tornas lei. Ele diz: sejam pacíficos, sejam tolerantes, sejam brandos, que vocês serão bem-aventurados, possuirão a terra. E da mesma forma que ele exalta essas virtudes, ele condena a cólera, ele condena a violência, ele condena toda a expressão descortês, toda a expressão que ofende. Porque toda a expressão descortês que ofende, toda palavra ofensiva, ela é contrária à lei de amor e de caridade. Ele condena aquelas pessoas que são de uma forma dentro de casa e outra diante do mundo. Aqueles tiranos domésticos, aquelas pessoas que tratam mal a família, mas que na frente tem o verniz social, né? Que na frente das outras pessoas, elas são diferentes. E ele condena esse fingimento, essa dubiedade, essa falsidade das pessoas. Ele diz que nós devemos ser as mesmas pessoas diante do mundo e na intimidade. Há uma frase que me marcou muito no livro, se eu não me engano, Sinal Verde. André Luiz diz que nós devemos tratar os nossos familiares assim como nós tratamos as nossas visitas. E é muito marcante isso, porque realmente, quando nós recebemos uma visita, nós damos o que nós temos de melhor. Nós preparamos um café da manhã maravilhoso, um banquete, um almoço, às vezes se a visita vai dormir na sua casa, você escolhe as melhores roupas de cama, os melhores lençóis. E por que nós não fazemos isso com os nossos familiares? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, esse livro, ele tem ensinamentos valiosos e esse se aplica a essa parte do Evangelho, essa passagem, que nós devemos tratar os nossos familiares assim como nós tratamos as nossas visitas. Ele vem falar também da paciência. Bem-aventurados os que são brandos, os que são pacíficos. A paciência é uma caridade. E a caridade é a lei maior do cristianismo. Não a caridade de dar esmolas. Essa é a mais fácil das caridades. Mas a caridade moral, aquela caridade de ajudar o próximo, de ser paciente diante dos obstáculos da vida, diante das adversidades, de ter paciência com os obstáculos que Deus nos coloca no nosso caminho, na nossa senda. Então, essa paciência, no sentido que ele fala aqui no Evangelho. E, da mesma forma que eu falei que ele exalta a virtude da paciência, da mansuetude, ele repreende a cólera. O que seria essa cólera? É a raiva, o rancor, o ódio, a ira. Esse ímpeto que nós temos, que nós explodimos por pouca coisa, às vezes por mínimas coisas, às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. É esse ímpeto que nós devemos tentar conter com o poder da vontade. Muitas vezes nós falamos, não, mas eu sou assim, o meu temperamento é assim. Você justifica, nós justificamos, que eu me incluo nesse grupo, nós justificamos as nossas atitudes com o nosso temperamento, com a nossa personalidade. Mas isso é possível sim modificar, é possível melhorar. É fácil? De forma nenhuma. Não é fácil para ninguém, porque todos nós ficamos irritados com alguma coisa, mas nós devemos tentar conter esse ímpeto. Esse ímpeto, aqui no Evangelho, fala de demências passageiras. Esse estouro que a gente tem
diante de inquietações, diante de aflições, diante de adversidades, que aborrecimentos, às vezes são meros aborrecimentos, melindres mesmo, com coisa pouca, nós explodimos, nós agredimos, e essa cólera, ela traz muitos malefícios. Ela faz mal para a nossa saúde, não resolve o problema e traz muito sofrimento para todos aqueles que nos rodeiam. Porque a afabilidade, a gentileza, ela gera gentileza e ela traz paz, ela traz tranquilidade, principalmente no seio familiar. Porque se você está bem dentro da sua família, isso irradia por todos os lugares que você passa. Essa energia boa que você transmite, ela é transmitida, todas as pessoas que estão ao seu redor também sentem. Então, é preciso conter essa cólera, esse ímpeto. E às vezes, nesse momento de ímpeto, se nós pudéssemos nos ver de fora, isento, a sangue frio, nós teríamos medo de nós mesmos, das nossas atitudes, ou até mesmo nos acharíamos ridículos diante das nossas atitudes. Às vezes xingamos, quebramos coisas, às vezes ofendemos as outras pessoas. Então são diversos malefícios que essa atitude nossa, que esse defeito que nós temos de encolerizar, nos traz e traz a todas aquelas pessoas que nos cercam. Mas isso é possível, como eu disse, modificar, nos transformarmos, conhecermos as causas desse defeito, que muitas vezes é o orgulho ferido, às vezes uma mínima comparação com uma pessoa, às vezes uma palavra mínima nos ofende e nos encoleriza, nos faz transformarmos. Nós tornamos outras pessoas, nós voltamos a ser animais instintivos, primitivos. Nós voltamos lá no primitivismo, animais mesmos, irracionais, que provocam danos às outras pessoas e a nós mesmos, a nossa saúde e a todos aqueles que nos cercam. Esse momento é muito propício para falarmos também, porque nós vivemos uma intolerância generalizada. Intolerância, principalmente depois da disseminação das redes sociais. É uma intolerância de gênero, intolerância política, intolerância religiosa. As pessoas se sentem no direito de ofender as outras sem ao menos conhecê-las. Gratuitamente. Elas ofendem, elas agridem, elas violentam as outras pessoas. E o ensinamento que Jesus sempre nos deu e que ele exemplificou durante a sua passagem na terra é a humildade. A humildade, e uma das características da humildade é saber aceitar, respeitar as ideias, os pensamentos, as opiniões e o modo de ser das outras pessoas. Então, essa falta de aceitação, você querer impor a sua opinião, ela gera uma intolerância e isso ocasiona esse momento que nós estamos vivendo. É perfeitamente possível nós vivermos aceitando as opiniões das outras pessoas. Nós precisamos ser mais tolerantes. Há um ditado muito certo que diz que as ideias brigam, mas os homens não. Isso quer dizer que nós precisamos viver em sociedade respeitando as outras pessoas. Nós somos seres únicos, diferentes. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir.
E isso não nos torna certo e nem eles, as outras pessoas, erradas. O ser humano é um ser gregário, ou seja, ele foi criado para viver em sociedade, para viver em grupos. Desde o seu nascimento, ele vive em grupos. Nós vivemos primeiro o seio familiar, depois a escola, depois o trabalho, depois a faculdade e assim sucessivamente. Então, nós sempre vivemos em sociedade. E essa sociedade, para vivermos harmoniosamente, nós precisamos respeitar as outras pessoas. Então, respeitando, nós podemos viver, por exemplo, dentro de uma mesma família. Pode ter um budista, um espírita, um católico, um evangélico, todos buscando o caminho do bem, todos buscando a evolução e respeitando uns aos outros. Política, nós precisamos nos inteirar do que está acontecendo, mas nós precisamos entender que ninguém é 100% certo e nem 100% errado. Todos acertam e erram, e nem por isso nós precisamos agredir as outras pessoas. Isso é muito ruim, isso gera uma insegurança, uma instabilidade na sociedade. Isso nos faz lembrar que nós temos que exaltar uma virtude muito importante também, que é a sobriedade. O que é a sobriedade? É o equilíbrio, a temperança. É o que nós devemos buscar nesse momento, o equilíbrio. A religião é importante? Extremamente importante. Para mim é muito importante. Mas o excesso torna-se prejudicial e traz o fanatismo. O fanatismo gera guerras, gera brigas, gera dissensões familiares. Então, é preciso buscar esse equilíbrio em tudo na nossa vida, em todos os aspectos. Em família, devemos respeitar o outro, as opiniões, o modo de ser, compreender. Outra virtude importante é a compreensão, é entender o porquê das atitudes das outras pessoas, entender por que elas agem daquela forma. E compreendendo as atitudes, nós consequentemente seremos mais tolerantes. Tolerando e sendo mais indulgentes, quer dizer, aceitando os erros das outras pessoas, aceitando que todos nós somos seres imperfeitos, que erramos, mas que precisamos aceitar essas outras pessoas como seres falíveis também, assim como nós, que ninguém é perfeito. Nós estamos aqui numa constante evolução, numa constante busca do aperfeiçoamento, né? Então é isso, essa busca, essa incessante busca pela evolução, pelo caminho do bem, pela busca das virtudes, de nos melhorarmos. E para encerrar, eu trouxe uma história que é muito conhecida do Chico Xavier. Às vezes vocês vão conhecer a história, mas que é sempre bom lembrar. Porque Chico, que é um dos espíritos mais perfeitos que já esteve sobre a Terra, ele tinha as suas irritações. Ele tinha que buscar meios de conter essa cólera, essa raiva, essa inquietude. Imagine nós, seres humanos imperfeitos, que estamos buscando esse caminho do bem, essa melhora. Chico Xavier, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele fazia o trabalho, sempre no início das sessões tinham discussões acerca da mediunidade, especialmente pelas pessoas que não entendiam um pouco esclarecidas. E essa situação começou a irritar Chico, que tentava explicar e às vezes ele não era compreendido, porque às vezes as pessoas não tinham o conhecimento necessário para esse entendimento. E um dia a mãe dele apareceu para ele e falou: Chico, eu vou te dar um remédio que você vai conter essa irritação. É a água da paz. E Chico ficou muito feliz, buscou
ou procurou esse remédio, a água da paz, nas farmácias de Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, e não encontrou. E falou: mãe, eu não encontrei esse remédio. E ela falou: não, meu filho, mas você pode encontrar esse remédio aqui mesmo. Você não precisa viajar para procurar. Você pega um copo de água do pote, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixa banhando a língua. Esta é a água da paz. Então é um exercício que nós mesmos devemos e podemos usar. Então naquele momento de ira, naquele momento de raiva, aquiete seu coração, acerene, respire fundo, pegue um copo de água, coloque na boca, tome um pouco e deixe o outro. Porque com a água na boca, você não vai ter como responder de imediato e vai dar tempo de você acerenar seu coração, aquietar sua mente e segurar esse ímpeto, essa raiva, que às vezes pode machucar, às vezes pode ferir as outras pessoas. Então, seguimos o exemplo de Chico Xavier, esse discípulo de Jesus Cristo, esse exemplo para todos nós. E no momento de raiva, de inquietação, de irritabilidade, acerenamos o nosso coração. Vamos para um lugar calmo, silencie. O silêncio é a melhor resposta. Se você revida, você dá razão para outra pessoa, você entra naquela energia. Isso não é bom. Então, seguimos os ensinamentos de Cristo, de sermos pacientes, de sermos brandos, de cultivar as virtudes da mansuetude, da gentileza no lar, da temperança, do equilíbrio, da sobriedade, da compreensão. E todas essas virtudes que são difíceis, mas que com o poder da vontade, do nosso livre-arbítrio, utilizando bem o nosso livre-arbítrio, nós podemos sim melhorarmos e evoluirmos. Nessa manhã de quarta-feira, tentando mais uma vez seguir os ensinamentos de Jesus, vamos encerrar com a nossa prece. Peço a vocês que fechem os olhos. Agradecemos mais uma vez, Jesus, pelos ensinamentos dessa manhã. Que o Senhor nos oriente, nos dê fé, dê perseverança no caminho do bem, para que possamos aplicar as lições do Evangelho, para que possamos ser mais brandos, mais pacíficos, mais tolerantes, menos encolerizados, que a cada dia possamos dar um passo nessa evolução, nessa busca constante pela evolução, pelo aprimoramento, pelo melhoramento. Muito obrigada, Senhor, por essas palavras, por esses ensinamentos. Muito obrigada por estarmos aqui nesse momento reunidos em torno do Evangelho. Que possamos ter uma semana muito produtiva, proveitosa, de muita paz, de muita tranquilidade. Abençoe cada canto dos nossos lares, cada membro da nossa família. Irradie com a sua luz, com a sua paz e com a sua tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, que tenham uma ótima semana. Fiquem em paz.